Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu quero falar sobre os 3 prazeres de Epicuro. Como que isso pode nos ajudar a compreender a nós mesmos, as nossas motivações, as coisas que nós fazemos e por que nós fazemos, como compreender isso melhor. Será que a gente não está dando mais valor para os anéis do que para os dedos? Será que a gente não consegue compreender que uma coisa não é sem a outra? É interessante que depois daquele momento clássico da Grécia, né, a democracia ateniense, com aquela trindade, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, aquele momento glorioso que as pessoas poderiam ir à ágora, expor as suas ideias, seus pensamentos, como diz Jean-Pierre Vernant, se eu não me engano, lá na Origem do Pensamento Grego, ele fala que naquele momento a palavra era a arma mais poderosa dos gregos. Você poderia ir lá, você que era um cidadão grego, etc. Mas aí com o passar dessa era clássica, com o advento do Império Macedônico, né, o pai de Alexandre o Grande, o Filipe II, como ele começa a estender o seu império, e depois Alexandre o Grande, né, a conquista de Atenas e tudo mais, a democracia cai e agora a gente passa a ter um império dominando sobre outros povos, né? Então, se antes o grego ele via outros povos como bárbaros, agora ele era só mais um dentro de um grande império, né? Ele não tinha mais aquele poder de voto e de decisão e de expor as suas ideias na praça da cidade como tinha antes. Então, mais do que uma transposição de tempo, né, do período clássico para o período helenístico, é um entendimento de si mesmo, né? Como entender a si mesmo, como o homem grego agora se vê. Antes, determinadas pessoas eram consideradas cidadãs gregas. Agora não, agora todos fazem parte de um império, ele é só mais um. E aí, nesse sentido, algumas filosofias surgem, né? Algumas filosofias nem tanto teóricas, estudadas na academia ou no liceu de Aristóteles, são pessoas que estão no meio da rua filosofando, pessoas que estão na porta de uma cidade filosofando, sabe, num jardim filosofando. Então, assim, agora você tem uma outra compreensão, né? E agora é o seguinte, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Porque lá na democracia era uma coisa, e agora? Agora tem um império sobre nós, tem outras coisas acontecendo. O que eu devo fazer para ser feliz? Como eu devo fazer para viver em paz? E aí, nesse sentido, algumas filosofias surgem dizendo que o importante é ser feliz, alcançar a felicidade, mas o que a gente tem que fazer para alcançar a felicidade, né? E aí você tem aquele conceito de ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. É você não se deixar afetar pelas coisas externas, não deixar que essas coisas movam o seu interior e você haja de forma passional, que você haja de forma movido pelas paixões, porque você entra em distúrbio. O sábio é aquele que é imperturbável, né? Você tem essa característica nesse período. E dentre os filósofos dessa época nós temos o famoso Epicuro. Epicuro, ele tem uma filosofia que ficou conhecida como uma filosofia hedonista, filosofia do prazer. Quando a gente ouve essa palavra prazer, ela já está carregada de muita coisa, né? Você tem todo um processo que coloca uma carga pesada e negativa sobre a palavra prazer e sobre a palavra hedonista. Então a gente começa a analisar o seguinte, veja, quando a gente fala de prazer em Epicuro, não é qualquer prazer, não é qualquer prazer, não é uma vida desvairada, sabe, vivendo de qualquer maneira, não é isso. Epicuro, ele apresenta os remédios para a ataraxia, para você ser imperturbável, para você viver bem, e é o prazer. O remédio é o prazer. E aí nós temos 3 tipos de prazeres. E é aí que a gente tem que começar a entender quem nós somos e por que nós nos movemos, em prol de que nós nos mexemos. Então, só para o nosso entendimento aqui, nós temos 3 tipos de prazeres. Você tem os prazeres naturais e necessários, os prazeres naturais e não necessários, e os prazeres que não são nem naturais e nem necessários. A forma que você vai lidar com estes 3 tipos de prazeres é que vai definir se você vive bem, se você é feliz, se você é um sábio epicurista, se você encontrou a ataraxia. Então, como a gente entenderia esses 3 prazeres? Prazeres naturais e necessários, por exemplo, comer, beber e dormir. Você precisa comer, beber e dormir.
Existem substâncias que você precisa ingerir para que você continue vivo, para que você continue tendo uma vida agradável. E aí você parte para o seguinte: prazeres naturais e necessários, estes que eu acabei de dizer, por exemplo. Prazeres naturais e não necessários. Por exemplo, eu tenho o prazer de tomar um suco X, né? É um prazer natural, beber, né? Ingerir um líquido, isso é natural. Mas beber um suco específico não é necessário. Eu não vou morrer porque eu deixei de tomar um suco de laranja, né? Eu vou morrer se eu deixar de tomar água, propriamente dito. Agora, se eu deixar de tomar um refrigerante, se eu deixar de tomar uma bebida alcoólica, seja lá o que for, né? Ou eu preciso comer um prato X assim que custa tanto, blá, blá. Comer é natural, mas comer um prato X ou Y não é necessário. Então é um prazer que é natural, mas porém não é necessário. E aí nós chegamos ao terceiro prazer, que é o prazer que não é nem natural e nem necessário. E aí que mora o perigo, porque se a gente vive em prol de prazeres não naturais e não necessários, por exemplo, coisas relacionadas à honra, ao orgulho, eu quero tal coisa, mas essa coisa ela não é nem natural nem necessária, não vai me garantir sobrevivência, não é uma coisa que mudaria a minha vida, né? Não é uma coisa que, mas às vezes eu quero e eu vou trabalhar em prol disso. E aí, qual que é o problema? Quando você inverte os fatores, em vez de dar prioridade para os prazeres naturais e necessários, começamos a dar prioridades para os que são naturais e não necessários, ou ainda pior, para os que não são nem naturais e não necessários. Você pode buscar o que você quiser para ser feliz nesse sentido, mas o importante é compreender, nós estamos nos movendo em qual nível, em quais destes 3 desejos aí, qual tem sido o mais importante. E Epicuro vai dizer que viver de acordo com os prazeres naturais e necessários é o melhor. É o prazer simples. Uma pessoa que se satisfaz com um copo de água, ela é muito mais feliz do que alguém que deseja um vinho de 10 mil reais, mas não tem dinheiro para comprar, mas ela só se satisfaz com aquilo. Uma pessoa, por exemplo, que se utiliza de entorpecentes, só consegue sentir o prazer quando tem aquilo. Sabe, é um prazer não natural e não necessário, e se vicia e se torna infeliz e por aí vai, é isso que ele está falando. Nós precisamos dar atenção aos prazeres naturais e necessários, em certa medida aos naturais e não necessários com observâncias. Então isso é muito interessante para nós entendermos o hoje, né? Quando você olha para as pessoas, quando você olha ao seu redor, você começa a perceber o que é prioridade para as pessoas. Se elas estão buscando os anéis e perdendo os dedos no processo, ou se elas estão dando ênfase naquilo que é natural e necessário. Isso serve para nós. Será que nós vamos alcançar a ataraxia correndo atrás de coisas que não são necessárias? Ah, mas eu não posso ter as outras coisas, trazendo para o nosso contexto. Nós podemos ter as coisas, mas a questão são só essas coisas não naturais e não necessárias que nos satisfazem? É você alcançar a felicidade com as coisas simples, você poder ter outras coisas, mas não são essas outras coisas que satisfazem a sua alma, mas são essas coisas de cunho mais simples. É a lição de Epicuro para nós. E aí, você tem vivido a partir de qual destes 3 desejos, né? Então fica aqui a reflexão para vocês. Se você gostou, deixa seu comentário aí. Quero saber o que você acha disso. Deixa suas opiniões, curte aí, se inscreve no canal, me siga lá no Instagram e a gente se vê em breve. Um grande abraço.